Mas agora vamos para a palavra de Deus. A palavra hoje vai falar forte. Os textos hoje serão extremamente conhecidos da gente, um que outro que você não conhece, mas texto conhecido, uma revelação nova. A interpretação vai encher teu coração de certeza. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, Deus vai falar ao teu coração aqui. Ezequiel 37, 1 diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Pode parar por aqui que eu vou explicar um pouquinho para você. Você vê aqui na Bíblia Sagrada que a mão de Deus, ela veio sobre Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus o levou em espírito. Você nunca vai esperar, ou nunca vai ter aquele entendimento que Deus vai te levar para um lugar ruim. Não, Deus não vai te levar para um lugar ruim, né? Você pensa assim no seu coração: bom, eu estou em espírito, não estou na carne, eu estou na presença de Deus e a mão de Deus está comigo. Ele vai me colocar num lugar bom. Agora olha o que aconteceu nesse episódio aqui, ó. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aí você diz: pô, caramba, será que Deus errou? Será que esse lugar aqui que o Senhor vinha me trazer, o Senhor me colocou aqui num lugar que tem morte? O Senhor é Deus da vida, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor vai me colocar, eu vivo no meio de um vale que está cheio de ossos. E de vez em quando é isso que acontece com a minha vida e com a sua vida também. Porque você está de bem com Deus, que a mão de Deus está contigo, você é uma pessoa que você está em espírito, você não está na carne, você está sendo guiado pelo Criador dos céus e da terra. Daqui a pouco você pensa: mas por que está me acontecendo isso? Por que Deus me trouxe aqui? Por que Deus me colocou nessa posição? Por que Deus me chegou até esse momento aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Vai prestando atenção. Próximo versículo diz assim, ó: e me fez andar ao redor deles. E de vez em quando ainda piora a situação, se você for para pensar, que ele ficou no meio desse vale, ele ficou no meio desse vale rodeando. E você sabe que um vale é um lugar cheio de montanhas e no meio tem como se fosse um buraco. Então Deus o levou lá, Deus colocou ele no meio desse vale, estava cheio de ossos. E diz que depois que me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Isso aqui também é muito forte. Então esse aqui era um local onde há muito tempo atrás havia acontecido uma guerra, e esses soldados haviam perdido a batalha. Então eles perderam a batalha, olha que forte. Eles perderam a batalha e estavam sequíssimos os ossos, não tinha mais vestígio de carne, não tinha mais vestígio de nervo, não tinha mais nenhum vestígio no osso. Então era uma batalha antiga. E Deus, ele pode sim nos colocar em lugares que houve uma batalha antigamente e houve uma grande derrota. E aí você pode receber essa pergunta também de Deus, que ele faz para o Ezequiel. Ele diz assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? Isso aí pode ressuscitar? Essa situação tem como mudar? Esse negócio que você está observando, que você observou aí, isso aí tem como mudar esse local? Pensa, seja inteligente. Se Deus o levou, olha só, se Deus te levou em espírito e você está sendo guiado pela mão de Deus, Deus te levou até lá, e Ele está fazendo essa pergunta para você, é óbvio que sim. Mas o Ezequiel disse: Deus, eu não estou entendendo, o Senhor que sabe, eu não estou entendendo muito bem o negócio, o Senhor é que sabe. E sabe o que Deus vai dizer para ele agora? Então me disse. Leia a primeira palavra que Deus disse para Ezequiel. O que ele disse? Mais alto. Você sabe o que significa profetiza? Resolve isso que eu te trouxe aqui. Eu te trouxe até aqui para você resolver. Então, se hoje Deus colocou você num vale, se Deus colocou você hoje num lugar que está cheio de morte ao teu redor, só você está vivo, o resto está tudo morto. Só você tem saúde, todo mundo está doente. Só você está prosperando, está todo mundo quebrado ao teu redor. É para você resolver essa situação. Não é para você reclamar, não é para você murmurar ou virar as costas e ir embora. Porque muitas pessoas diriam: pô, Deus errou, caramba. Deus errou de ter me colocado onde Ele me colocou. Olha só a situação que eu vim parar. Eu sou de Deus. Uma pessoa de Deus num lugar que nem esse, o que uma pessoa de Deus está fazendo aqui? Aleluia! Foi Deus que colocou você aí, você viu, profetiza, você vai dar um jeito nesse local, você vai fazer isso. Aí ele entendeu, ele disse: caramba, é verdade, Deus não me trouxe aqui por acaso. E no versículo 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem,
e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Eu quero que você dê um glória a Deus, porque você observa que o Ezequiel está colocando as coisas no lugar. Deus está dizendo, em outras palavras, resolve isso aí. Se eu te trouxe até esse lugar, não é para você ir embora. Se eu te trouxe até esse lugar, não é para você desistir. Se eu te trouxe até aqui, não é para você ficar murmurando e reclamando, é para profetizar, é para você colocar esse lugar em ordem, é para as coisas começarem a se juntar, para o negócio começar a funcionar e dar certo. E a Bíblia diz mais no versículo 10, olha que forte, 10, ó. Diz assim agora: e profetizei como se me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e agora você lê comigo, e viveram. Oh glória, aleluia. Então você vê, quando Ezequiel chegou lá, só quem estava vivo quem era? Ele. Só quem estava vivo era ele. Mas ele chegou lá e ele não recuou, ele não foi embora, ele não desistiu, não murmurou, ele começou a profetizar. E agora quem que está vivo junto com ele? Todos que estavam mortos. Deus, ele quer que você modifique, que você transforme o lugar. Então não reclame do lugar que você está, não reclame da situação, o lugar que Deus colocou você. Ah pastor, mas lá aquele lugar lá onde que eu estou, é todo mundo perturbado, por que eu estou lá? Ah, Deus quer te usar nesse lugar. De repente você dizendo, ah, mas na minha casa, pastor, minha esposa está com a cabeça virada, meu filho anda meio drogado e tal. Não, se Deus colocou você nessa família, é para você transformar essa família. Não é murmurando, não é reclamando e nem pensando em largar tudo e desistir, mas é ficando e profetizando. Daqui a pouco não é só você que vai estar vivo nesse lugar, todo mundo que está ao teu redor vai ficar vivo, porque está escrito assim, ó: e profetizei como se me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E olha que bonito, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Você foi colocado em lugares estratégicos por Deus para fazer esse lugar ficar em pé. Se esse lugar está caído, se esse lugar está morto, é você que vai mudar essa situação. Várias vezes já aconteceu comigo, de eu ir para certos lugares, eu assumir certas igrejas, que não estava tudo bem, não estava tudo ótimo, mas se Deus me colocou lá é para me resolver. Então quando você está de bem com Deus, eu sempre digo isso, você é uma pessoa que a mão de Deus, você sente que a mão de Deus está contigo. Você é aquela pessoa que você está em espírito, você não está na carne. Você é uma pessoa que você está na presença de Deus. Deus vai te colocar em lugares que aparentemente não são bons. Vai vir até aquela incógnita, aquele questionamento no teu coração. Você vai pensar, por que eu vim parar nesse lugar se eu estou de bem com Deus? Nossa, parece que eu estou até de mal com Deus. Olha onde que eu vim parar. Esse lugar é para você transformar. A Bíblia diz no Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Olha que forte é isso aqui. Deuteronômio 33, no versículo 27, diz assim a Bíblia: o Deus eterno te seja por habitação. Então eu estou habitando na presença de Deus. E diz mais: e por debaixo de ti estejam os braços eternos. Então Deus está sustentando você, Deus está segurando por você, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Deus está sustentando você. Agora olha só: e ele lance o inimigo diante de ti e diga, lê para mim, destrói-o. Então pode acontecer isso comigo e com você também, no melhor período espiritual da nossa vida, naquele momento que você está bem espiritualmente, quando você está habitando em Deus, os braços de Deus estão por debaixo de você te sustentando. Deus vai jogar o inimigo na tua frente e vai dizer assim, ó, dá um jeito, destrói ele. Então não é porque você está de bem com Deus que tudo vai dar certo. Pelo contrário, Deus vai aproveitar esse momento que você está de bem com Ele para você resolver aquele momento, para você resolver aquela situação. Então Deus, ele pode pegar o inimigo, colocar o inimigo diante de você e dizer assim, ó, destrói ele. Destrói que eu estou contigo, destrói que você está habitando em mim, destrói o inimigo. Por quê? Porque eu estou sustentando você, eu estou sustentando você, meus braços estão debaixo, por debaixo, como é que diz ali? E por debaixo de ti estejam os braços eternos. Diga amém. Em Mateus capítulo 3, vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada. Em Mateus capítulo 3, Jesus está começando o ministério dele. Lá no versículo 16 diz assim, Mateus 3,16. Então novamente falando, não é porque eu estou de bem com Deus, não é porque eu estou no melhor momento espiritual da minha vida, que Deus não vai me pôr, que Deus não vai me colocar em lugares difíceis para que eu possa resolver aquela situação. Ele pode colocar,
Deus ele pode acabar nos colocando em vales, como você vê aqui na Bíblia Sagrada. Olha só, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então Jesus agora está batizado nas águas, e o Espírito Santo está descendo sobre ele como em forma corpórea de pomba. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você vê, veio uma voz do céu elogiando Jesus: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E agora escuta só o capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido ao paraíso, aonde não tinha problema nenhum, não tinha dificuldade nenhuma, aonde Jesus comeu sem escassez, estava tudo ótimo. Está assim escrito? Depois Jesus foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo. Aonde que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Você olha só, não é porque eu sou batizado nas águas, eu sou batizado com o Espírito Santo, não é porque eu tenho elogios de Deus, elogios celestiais, que Deus não vai me colocar no deserto. E a Bíblia diz mais ainda. Olha o versículo próximo: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Alguém de vocês já jejuou 40 dias e 40 noites? Eu também não. Eu no máximo que eu consegui fazer jejum assim a fio direto, foram quase 4 dias. Sem comer nada, sem beber nada. Foi praticamente 4 dias. Tem pastor que já tentou fazer isso aí pior ainda, né? Fez 6, 7 dias, daqui a pouco sabe o que aconteceu com ele? Esse pastor quase morreu. Mas aí você percebe, olha que forte, Jesus está no ápice da consagração dele. Pensa, uma pessoa assim, Jesus, ele nunca fez um jejum a mais que esse. Jesus 40 dias, 40 noites em jejum, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, só que ele estava no deserto e teve fome. E para piorar a situação, no versículo 3 diz assim, ó: e chegando-se a ele o tentador. Jesus podia ter botado a mão na cabeça e ter dito: Deus, me tira daqui, Senhor, me tira daqui, Deus, olha só, eu estou com fome, agora apareceu o diabo para me atazanar, o demônio, eu acho que o Senhor errou o lugar. O Senhor disse: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. O Senhor tinha que ter me colocado num lugar bom e não num lugar ruim. Olha o Senhor, não, Jesus não reclamou, Jesus não murmurou, Jesus não pensou em sair do deserto, pelo contrário, a Bíblia diz que o diabo começou a tentar Jesus e Jesus começou: está escrito, está escrito, está escrito. E no versículo 11 diz assim a Bíblia Sagrada agora: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus pediu para sair do deserto ou resolveu o deserto? Resolveu. Eu não tenho que pedir para sair do deserto, eu tenho que resolver o deserto. Eu preciso aprender a fazer como Jesus. Jesus não precisou sair do deserto para ele ser sustentado. A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Jesus no deserto. Foi no deserto, não esquece disso, foi no deserto que Jesus acabou se alimentando. Então, se Deus colocou o inimigo diante de você, e você é batizado nas águas, você é cheio do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está dirigindo você, então essa é a orientação que eu te dou: destrói o inimigo. Se você está no vale dos ossos secos, mude esse vale. Se você está num deserto, mude esse deserto. Mostra que Deus está com você de fato, de verdade. Não fique pensando em desistir, não fique pensando em abandonar. Não, nada disso. Olha só o que diz agora, segundo livro dos Reis, capítulo 2, o versículo 19. Mais um caso aqui. Então, novamente falando, eu estou de bem com Deus? Eu estou andando em espírito? Eu estou em consagração? Eu sou uma pessoa que o Espírito de Deus está me dirigindo? Sou. Então o que eu e você nós temos que fazer? Seja lá qual for o lugar que Deus me colocar, bom ou ruim, eu tenho que resolver. Se Deus me colocou num lugar ruim, mas eu estou de bem com Deus, esse lugar nunca mais vai ser o mesmo depois de eu passar por aquele lugar. Depois que você passa por esse lugar, você deixa um rastro de mudança, você deixa um rastro de transformação por onde você passa. Você é um abençoado, uma abençoada de Jesus. Então para de ficar reclamando, encara, luta, enfrenta. Olha só como é que o Eliseu foi recepcionado nessa cidade. O Eliseu chega numa cidade e os homens daquela cidade disseram a Eliseu: olha, a habitação é boa habitação dessa cidade, como o senhor está vendo.
porém as águas são más, e a terra é estéril. Então ele chega num lugar, e a recepção que ele recebe é exatamente essa que você ouviu agora. Olha, esse lugar aqui ele é muito bom, porém as águas são más, e a terra é estéril. O que o Eliseu podia ter dito? Pô, Deus, só me trazer nessa cidade. A cidade, você vê as tendas e os lugares onde eles moram aqui, é um lugar bom para morar. Mas caramba, aqui eu vou morrer de sede, a água não dá para beber. Eu vou plantar na terra, a terra não vai produzir seu fruto. Oh Deus, o Senhor errou. Pessoal, desculpa aqui, eu estava falando com Deus aqui, eu vou embora, porque esse lugar aqui é ruim. É isso que ele fez? Mas muita gente faz isso. Muita gente acaba dizendo assim, mas esse lugar aqui tem umas coisas que são boas, mas esse lugar aqui não dá para viver. Tudo tem um porém. Quer ver? Casar é bom, não é? Porém. Ter filho é bom, não é? Porém. Ser um empresário é bom, não é? Porém. Tudo na vida. Morar em Campo Grande é bom? Porém. Eu já vi gente que trocou de cidade. Vou trocar de cidade, que essa cidade aqui é muito quente. Vou lá para o Rio Grande do Sul. Aí chega na época do inverno. Nossa, aqui é muito frio. Tudo que você vai fazer na sua vida tem o quê? Porém. Então resolve o porém. Aprende isso. Você tem que aprender a resolver e não fugir. Você tem que aprender a resolver e não correr. Você tem que aprender a resolver os poréns. Então ele disse, o pessoal disse, a habitação é boa, porém as águas são más, não dá para beber, e a terra é estéril. O que o Eliseu ele fez? Versículo próximo: trazei-me aqui uma salva nova e ponde nela sal. E a trouxeram. Pastor, isso é macumba? Não, isso não é macumba. Na Bíblia Sagrada não tem macumba, na Bíblia Sagrada tem ato de fé. Ele pega sal, ele pega um ato de fé, ele pega sal e ele leva. Sabe onde que ele vai levar? Onde que ele vai levar? Então saiu ele ao manancial das águas. Ele foi na fonte, ele foi na nascente. Não fuja dessa situação. Vai na fonte, vai na nascente, vai lá onde começa. Por que está assim desse jeito? Você tem que fazer atos de fé na nascente. Você tem que fazer atos de fé lá onde inicia tudo, lá onde está saindo a água, lá na nascente. E diz que ele foi até a nascente das águas, deitou o sal nela e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. E agora vem a parte forte: e ficaram pois sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Deus, de Eliseu, que ele tinha dito. Oh glória! O que o Eliseu fez? Foi embora, reclamou, murmurou, fugiu da cidade? Resolveu. O que o Ezequiel fez no Vale dos Ossos Secos? Resolveu o vale. O que Jesus fez no deserto? Resolveu. O que o Eliseu fez com as águas e com a terra? Meu negócio é resolver, irmão. Foi Deus que me trouxe até aqui, foi Deus que me dirigiu. Eu estou de bem com Deus, então não interessa se o lugar é ruim. Eu estou com Deus, esse lugar vai ficar bom. Se o lugar é ruim, não esquece, se o lugar é ruim, mas você está de bem com Deus, você vai ser abençoado. Você vai mudar esse lugar. Como eu te falei, repito de novo: se você está, os braços de Deus estão te sustentando, você está habitando na presença de Deus, Deus vai jogar o inimigo na tua frente e vai dizer: destrói ele, resolve agora, dá um jeito que você tem capacidade. Como é que Jesus resolveu lá no deserto? Recitando o que estava escrito. Como é que o Ezequiel venceu o Vale dos Ossos Secos? Mudou tudo? Profetizando. Como é que o Eliseu mudou essa terra aqui? Fazendo atos de fé. Tudo que você pode resolver, tudo. Não existe um negócio, não vou resolver. Resolve. Agora olha que caso interessante, Gênesis capítulo 26. Estou quase acabando. Eu sempre digo isso, irmão. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Olha que forte essa passagem. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1 mesmo. Então eu descobri isso na Bíblia Sagrada, que nem sempre Deus vai me colocar, quando eu estou de bem com Ele, nem sempre Ele vai me colocar nos melhores lugares. Eu posso chegar em vales, eu posso chegar em desertos, eu posso chegar em muitos lugares que são boas, algumas áreas são boas, mas tem coisas que são ruins, e eu não posso ficar roendo a corda. Eu não posso roer a corda. Se Deus está comigo, eu não fui colocado naquele lugar ali para fugir. Eu não fui colocado naquele lugar ali para retroceder, ficar reclamando.
Você não foi colocado nessa casa para ficar falando mal do teu marido. Resolve. A esposa santa santifica o marido. Você não foi colocado nessa casa para olhar para o teu filho e dizer assim: ah, pastor, estou desistindo, meu filho é um drogado. Você vai converter o teu filho em nome de Jesus. Você não, ah, pastor, eu estou enfermo. Você vai resolver essa situação no teu corpo em nome de Jesus, vai ficar curado, mano. Você tem que entender esse negócio. A gente não está ali para ficar reclamando. E agora olha que forte, Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome. Ou seja, crise sempre teve. Irmão, crise sempre vai existir. Esse negócio de passar um período com dificuldade financeira, passar um período que você viu a pandemia, aí teve pandemia, teve um período então da pandemia, agora melhorou. Ah, mas agora tem nova variante. Mentira! Bom, isso aí é a mesma coisa, é Covid igual. Lembra esses dias atrás tinha a variante aqui no Manaus? Quem é que lembra da variante Manaus? Parece que todo mundo ia morrer, fecharam até as portas com o Brasil. Tem a nova variante de Manaus. Que nada! Acabou! Daqui a pouco o pessoal, não, agora tem uma nova variante na França. Pronto, cadê a nova variante? Agora esse tal de Unicron aí também vai ficar uns dias, acabou, não tem, irmão. Parar com isso, esse negócio vem e vai, crise vem e vai. Esse tempo atrás teve a crise lá nos Estados Unidos, lá a bolha imobiliária. Aí deu uma crise lá, você comprava imóvel a preço de banana nos Estados Unidos. Acabou, mano. Bom, vem e vai, fome, crise sempre vai ter. Só que você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, ou seja, por causa da crise, por isso foi-se Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, e a Gerar. Então o que aconteceu? O Isaac estava indo para o Egito. E quando ele estava indo para o Egito, Deus aparece para ele e diz assim, ó: não vai para o Egito. Mas como que eu não vou ir para o Egito, se só no Egito tem o rio Nilo para mim plantar? Não está chovendo em lugar nenhum, está tudo seco, é só uma secura só. A terra está que se você bater em enxada levanta pó. Como é que vai ser esse negócio? Como assim não desce para o Egito? E olha só, habita na terra que eu te disser. Eu quero que você leia bem alto comigo essa passagem. Habita na terra que eu te disser. E Deus prometeu exatamente o seguinte para ele. Olha só o que ele promete agora: peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Digo de novo para você, não importa o lugar que você está, quando Deus está com você, você vai transformar o lugar. Então, eu não vou para o Egito? Não vai para o Egito, fica nessa terra que eu vou te mostrar. Aí ele ficou. O que ele fez? Versículo 12, todo mundo comigo. E semeou Isaac naquela mesma terra, naquela terra seca, naquela terra que não dava nada, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque a terra era boa, porque o lugar era bom, porque a semente era boa, porque o Senhor abençoava. É isso que eu estou falando. O único que fez aquela terra ser transformada foi Isaac. Eu preciso aprender isso de uma vez por todas. Se você for colocado num vale, você vai transformar o vale. Se você for colocado num deserto, você vai transformar aquele deserto. Se você for colocado numa cidade que a terra é estéril e as águas são más, você vai transformar aquela cidade. Se você for colocado numa terra seca, você vai modificar aquela terra seca. Só tem que ter uma coisa: Deus tem que ser contigo. O Senhor precisa ser com você. Então não interessa. Por isso que eu sempre digo, eu nunca tive medo de assumir igreja nenhuma. E olha que eu já assumi umas igrejas que, vou te falar, não tinha culto. O povo não vinha, dia de chuva, cruz credo, não aparecia ninguém na igreja. Se fazia um frio, que desgraça. Tem lugar que eu cheguei que não tinha povo, não tinha nada. Não conseguia nem pagar o aluguel. Mas eu fui lá e eu modifiquei aquele lugar. Você vai resolver essa situação. Você não vai fugir, não vai murmurar, você não vai reclamar. Você vai encarar essa situação e Deus vai te abençoar. Agora, como eu falei, de repente se fosse eu e você, lá no Vale dos Ossos Secos, você queria ir embora. De repente se fosse eu e você no deserto, nossos 40 dias e 40 noites, a gente ia morrer naquele deserto. De repente se fosse eu e você, a gente ia ficar sabendo que as tendas eram bonitas, boa habitação, mas se as águas não pudessem beber e a terra fosse estéril, você queria ir embora. De repente se você ficasse numa terra seca, ao invés de ir para o Egito, você não ia gerar nada na sua vida. Mas porque esses homens, eles acreditaram em Deus, eles modificaram a situação. E diga comigo de novo: eu vou mudar. Então eu finalizo com aquele versículo que eu falei para você de Deuteronômio 33, 27. Eu acabo aqui a pregação em nome de Jesus. O Deus eterno te seja por habitação,
e por baixo de ti estejam os braços eternos. E olha só, e ele vai lançar o inimigo diante de você. Deus pode me colocar no lugar que tem inimigo. Deus pode pegar o inimigo e colocar na frente da gente. E o que ele vai querer de mim e de você? Lê para mim que Jorge vai sublinhar aí, vai. Destrói-o, não foge, não foge. Mas por que eu não vou fugir? Porque os braços de Deus estão debaixo de mim. Porque Deus é a minha habitação. Quando é que Jesus se deu bem no deserto? Quando fazia 40 dias e 40 noites que ele estava em jejum. Quando é que o Ezequiel se deu bem no vale dos ossos secos? Quando a mão de Deus estava sobre ele, ele estava em espírito. Quando é que foi bem Quando é que o Eliseu foi bem naquela terra lá? Quando Deus dirigiu ele para ele fazer um ato de fé. Porque a nossa vida não vai ser só de coisa boa. A Bíblia diz no Salmo 23, quem não conhece o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E olha que bonito que vem agora, ó. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. E diz mais ainda, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Agora lê o próximo versículo, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Nem sempre vai ser água tranquila. Nem sempre na nossa vida, irmão, nem sempre a nossa vida vai ser pastos verdejantes. A gente pode um dia andar no vale da sombra da morte. Você sabe o que é uma sombra, né? Uma sombra indica que o negócio está bem pertinho de você. Quando você vê a sombra, você sabe quando o avião ele vai decolar? Você consegue enxergar a sombra do avião por um tempo. Porque daqui a pouco o avião vai subindo, não tem mais como ver sombra nenhuma. Então quando a sombra da morte está perto, é porque a morte está bem pertinho. Mas olha só, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Diga, esse é o segredo. Exatamente, o segredo é esse, Deus está contigo. E quando você crê que Deus está contigo, a vara e o cajado dele vão fazer você passar pelo vale da sombra da morte. O Ezequiel morreu no vale? Jesus morreu no deserto? Eu pergunto você, por acaso o Davi morreu no vale da sombra da morte? Não. Para finalizar tudo agora, Deuteronômio 2, versículo 7, eu vou acabando. Deuteronômio 2, 7, eu vou orar agora com você. Diz assim: pois o Senhor teu Deus, Ele te abençoa em toda a obra das tuas mãos. E Ele sabe, então não foge do alcance divino. Não foge do que Deus, da onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Ó, Ele sabe que andas por esse grande deserto. Então Deus sabe o que está te acontecendo. Ele sabe que você anda por esse grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Você sabe o que acontecia? O povo de Israel, enquanto ele andou nesses 40 anos no deserto, diz que o sapato crescia no pé, a roupa não se envelhecia. Eles ficaram 40 anos no deserto e o Deus mandava o maná do céu, saía água da rocha para eles beberem. Eu nunca vou me esquecer disso na Bíblia Sagrada. Deus, quando Ele está comigo e com você, não interessa o lugar que você está, você nunca mais vai deixar aquele lugar do mesmo jeito. Você vai resolver e vai mudar aquele lugar. Então não esqueça, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe a situação que você está passando. Deus vai honrar você. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, bem forte ao nosso Senhor. Amém? E aí, fugir ou resolver? Encarar ou fugir? Fique na presença de Deus. Vamos colocar de pé toda a igreja, nós vamos orar agora. Chovendo um pouquinho lá fora, pessoal, mas é chuva de verão, tem até sol, ó. Eu não dou mais 10 minutos, a chuva está acabando. Não dou 10 minutos. Isso se chama chuva de verão, né? Eu acho que nem é verão ainda, ou já é verão. É primavera ainda, se não me engano. É primavera, né? Não chegou a chuva de verão, imagina quando chegar. Mas guarda uma coisa no teu coração: não importa o lugar que você está, não importa a situação que você está vivendo, o que importa é se foi Deus que colocou você, você vai vencer. Posso te dar mais um versículo só? Lucas 1, versículo 80. Em Lucas capítulo 1, no versículo 80, a Bíblia diz bem assim, a Bíblia Sagrada: e o menino crescia e se robustecia em espírito. Mas onde é que esse menino chamado João Batista, ele crescia tanto e se robustecia? Nos desertos.
Tem desertos que você vai passar na sua vida, tem vales que você vai passar na sua vida, que você vai aprender coisas que vão te deixar forte. Você vai aprender coisas que vão deixar você robusto, você vai crescer. Mas até quando que eu vou ficar nesse deserto, pastor? Até no dia em que havia de mostrar-se a Israel. Até o dia que Deus vai mostrar você. Vai ter um dia que Deus vai te tirar desse deserto, e Ele vai mostrar o tamanho que você cresceu nesse deserto, o tamanho que você ficou forte, até um dia que Deus vai mostrar você. Então tem coisas que são fundamentais para mim e para você, e não são os momentos bons, não são os lugares bons, são os lugares desertos e os vales. Todos se coloquem em pé, levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, vamos orar agora. Pai, nós estamos entrando em oração, nós estamos agora orando sobre essa palavra que foi ministrada, e nós não aceitamos outra coisa a não ser a vitória. Deus, se o Senhor colocou este homem e esta mulher neste lugar, essa pessoa vai se tornar bendita, esse homem vai se tornar bendito. O Ezequiel, o vale não matou ele. Nós sabemos que o deserto não destruiu Jesus. Nós sabemos, e está escrito na Bíblia Sagrada, que foi o Eliseu que mudou aquela cidade. A cidade, ela foi modificada por aquele homem. Ele resolveu aquela situação. Nós vimos na Bíblia Sagrada que aquela terra era seca para todo mundo, até o dia que o Isaac chegou. No dia que o Isaac chegou, aquela terra seca é como quando começou a produzir. Aonde você colocar a planta dos teus pés e Deus é com você, aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo. Todo lugar tem os seus prós, todo lugar tem os seus contras. São prós e contras. Tudo aquilo que é a favor de você, beleza, você não vai mudar. Mas aquilo que é ruim, não fuja. Não fuja daquilo que é ruim. Porque se Deus colocou você ali no meio das trevas, é porque você é luz. Se Deus colocou você num lugar sem sabor, é porque você é o sal dessa terra. Se Deus colocou você num deserto, é porque nesse deserto os anjos vão vir e vão te servir depois que você venceu o diabo. Se Deus colocou você vivo no meio de um vale que estava cheio de ossos, você vai deixar todos os ossos vivos igual você. Se Deus colocou você numa terra que ela é estéril, as águas são más, você vai fazer um ato de fé, e essa terra e essa água vai ser uma bênção. Eu vou transformar o lugar que eu estou. Sou eu que modifico os ambientes. Não vou reclamar, não vou murmurar, não vou pensar em ir embora. Nada disso. Não. Eu vou ficar ali naquele deserto até crescer, até me robustecer, como diz a Bíblia Sagrada, até o dia que Deus quiser me mostrar. No dia que Deus quiser me mostrar para Israel, aleluia. Mas até lá, Senhor, eu vou ficar ali trabalhando, eu vou ficar ali me dedicando, me esforçando. E esse lugar nunca mais vai ser o mesmo depois que eu passar por esse lugar. Levante as mãos aos céus e cante: bendito serei. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei. Quando eu profetizar. Quando eu profetizar. Aleluia. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Aleluia. Bendito. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Aleluia. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Levante as tuas mãos aos céus agora. A bênção do Senhor está sobre você, aonde você for. Aonde você colocar o pé, ali Deus vai ser com você. O lugar nunca mais vai ser o mesmo. Então não reclame: estou com vontade de ir embora, pastor, estou com vontade de ir embora. Não aguento mais esse lugar. E murmura, e reclama, e fica chateado, e se perturba. Não, pare de se bater. Transforma esse lugar. Mostra que foi Deus que colocou você aí. Mostra que não foi Deus, não foi você que se meteu nesse lugar, foi Deus que colocou você. Porque quando Deus está com uma pessoa, ainda que o Espírito de Deus nos leve para o deserto, ainda que Deus diga: você não vai para o Egito, vai ficar nessa terra, ainda que a mão de Deus em Espírito me leve lá para o vale dos ossos secos, ainda que Deus coloque o inimigo diante de mim, eu vou destruir. Bate no peito e diga bem alto comigo: eu fui chamado para resolver. Mais alto: eu fui chamado para resolver a parada. Eu fui chamado para resolver a parada. Isso, você vai resolver essa situação. Você vai resolver essa parada.
Essa situação você vai resolver e você já vai estar contando testemunho. E eu quero que você fale comigo agora: Senhor, eu vou tomar posse da minha bênção.